Brothers and sisters, Boa noite, irmãos e irmãs. I trust that you have had a blessed day in the Lord. Espero que você tenha tido um dia abençoado no Senhor. We should have every day as a blessed day in the Lord. Todos os nossos dias devem ser abençoados pelo Senhor. Because we're told in the first chapter of Ephesians, No primeiro capítulo de Efésios nos é dito that God has already blessed us que Deus já nos abençoou with every spiritual blessing com toda sorte de bênção in the heavenly espiritual places in Christ Jesus. nas regiões celestiais em Cristo Jesus. And it brings great delight to the heart of our Heavenly Father E traz grande gozo ao coração do nosso Pai Celestial when we receive those blessings, quando nós recebemos essas bênçãos. and those blessings have an impact on the way we live our E life. essas bênçãos têm, por sua vez, impacto na maneira com que vivemos a nossa vida. So I trust that you had a blessed day, De forma que eu confio e espero que você tenha tido um dia abençoado, enjoying these unsearchable blessings of our God. gozando dessas bênçãos insondáveis do nosso Deus. Tonight we want to look, first of all, in 2 Peter chapter 3. Desejamos começar hoje à noite lendo These, aquele texto em 2 Pedro capítulo 3. these two verses that have provided a theme for our time together. Esses dois versículos que têm sugerido o nosso tema, Verses 17, 18 of 2 Peter chapter 3. versículos 17 e 18 de 2 Pedro capítulo 3. And we'll read them in Portuguese. Leremos em português. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. And then if we could look in the Gospel of John in chapter 1, E ainda se pudermos ler em João capítulo 1, two verses in this chapter, 2 versículos no capítulo 1 do Evangelho de João. very familiar verses, I'm sure. Certamente são versículos muito conhecidos, familiares. First of all, John 1:14. Primeiramente, João capítulo 1, versículo 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory, glory as the only begotten from the Father, full of grace and truth. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. And then verse 16. Então, versículo 16. For of his fullness we have all received, and grace upon grace. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. And then in 2 Corinthians chapter 12. 2 Coríntios, capítulo 12. And we'll just read verses 7 through 10. Leremos os versículos de 7 a 10. 2 Corinthians Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, chapter 12, capítulo 12. and only in Portuguese, verses 7 through 10. Leremos a partir do versículo 7 até o versículo 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois,
mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Let's pray together. Oremos. Lord, we do want to come to you tonight with hearts overflowing with thanksgiving. Senhor, desejamos nos aproximar de Ti esta noite com corações transbordantes. When we just stop to think about our day, Ao pararmos e considerarmos o nosso dia, we have seen your wonderful hand working in our lives. reconhecemos a Tua maravilhosa mão operando em nossa vida. Thank you for your goodness to Obrigado pela Tua bondade para conosco. us. Thank you that at the end of this day, Obrigado porque ao fim desse dia we can be found together in your presence. podemos nos encontrar aqui juntos em Tua presença, A copy of your written word before us. com uma cópia escrita, impressa da Tua palavra. We want to come and sit at your feet, Queremos nos achegar e assentar a Teus and pés. we trust you to speak to us words of truth, Confiamos que o Senhor há de nos falar palavras de verdade, living words. palavras vivas, Words, when they are received, will make a difference in our life. e palavras que recebidas farão diferença em nossa vida. So, Lord, we humble our hearts and our minds before you. Senhor, humilhamos o nosso coração, a nossa mente diante de Ti. We're trusting you to speak to each one of our hearts. Confiamos que o Senhor há de falar a cada coração. We do pray for that rich anointing of your Holy Spirit upon us, Oramos por aquela unção rica do Teu Santo Espírito sobre nós, for speaking and for translating, para aquele que fala, aquele que traduz, for listening, para aqueles que ouvem, for receiving, para aqueles que recebem and yes, Lord, even for e obeying. certamente, Senhor, para obedecer. Do speak to our Senhor, hearts tonight. fale ao nosso coração nesta We are your noite. servants, Somos Teus servos and as your servants, we will seek to obey what you say. e como servos Teus desejamos obedecer aquilo que o Senhor falar. We want to thank you in advance Queremos de antemão Te dar graças for what you're going to say por aquilo que o Senhor há de falar, and what you're going to do in our aquilo hearts. que o Senhor há de fazer em nosso coração. We bless you in the name of our Lord Te Jesus. bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amen. Amém. As we have mentioned in our previous times together, Como mencionamos nas outras reuniões que já tivemos, that Peter, in writing this second epistle, Pedro, ao escrever a sua segunda epístola, has it in his heart to be a source of great encouragement to his readers. ele tinha no seu coração o desejo de que essa segunda epístola fosse uma fonte de encorajamento para seus leitores. He was aware that they were going through some difficult times Ele estava muito bem ciente de que esses leitores passavam por momentos and difíceis also some dangerous e times, também momentos de perigo. because there had been some false teachers who had come in among them Houvera falsos mestres que se infiltraram entre eles and beginning to speak things that were not true. e começaram a falar coisas que não eram verdadeiras. Now, Peter had already written to this group of people before, Pedro já havia escrito a esse grupo de irmãos antes, but now that he knows his life is coming to an end, mas naquele momento ele já sabia que sua vida se aproximava the ao Lord fim. Jesus somehow communicated to Peter O Senhor Jesus Cristo já havia falado a Pedro that disso. he was going to finish his time here on the earth very soon. Já havia lhe revelado que seus dias sobre a terra estavam chegando ao fim. So he writes again to this group of his beloved brothers and Então sisters. Pedro parou para escrever mais uma vez àqueles amados irmãos. And he says, I don't apologize for saying the same thing to you. E ele diz: olha, eu não peço desculpas por escrever novamente as mesmas It's good coisas, for you to hear it again. porque é bom que vocês ouçam isso mais uma And vez. so he writes this second letter. E assim foi que ele escreveu a But at segunda the very epístola. end of this letter, E ao final daquela epístola, he says the thing that's most important. ele declara o que é mais importante. He strongly encouraged E them fortemente ele encoraja to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus And Cristo. this morning we had some fellowship Nessa manhã tivemos comunhão about growing. a respeito desse crescer. I hope it was at least an encouragement for you. Espero que tenha sido ao menos um encorajamento para Begin você considering this matter of your começar growing. a considerar essa questão de crescer. God is not satisfied. Deus não está satisfeito. We should not be E satisfied. se Ele não estiver satisfeito, nós Just to também não know that devemos we've been estar forgiven of our satisfeitos sins, de saber simplesmente que nosso pecado foi that perdoado one day we will go to heaven. e de que um dia iremos ao Whatever céu. you understand that to mean.
Eu não sei o que você entende que isso significa. But I can assure you heaven is going to be much more than we can ever begin to imagine. Mas eu posso lhe garantir que o céu será muito mais do que nós sequer conseguimos imaginar. Now we want to be careful Queremos tomar cuidado, because that's not our topic tonight. porque esse não é o nosso assunto hoje à But noite. you're going to be wonderfully surprised. Mas você terá uma maravilhosa surpresa ao chegar lá. You can't even begin to imagine Você não consegue sequer começar a imaginar what God has prepared for those who love Him. aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. So be ready to be wonderfully surprised. Prepare-se para ser maravilhosamente So surpreendido. He encourages us Ele então nos to encoraja focus our attention focalizarmos, canalizarmos nossa atenção on growing in the grace and knowledge of our Lord and Savior, No- Jesus Christ. crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus We Cristo. discovered this morning Descobrimos essa manhã that this growing que process esse processo de crescimento, begins ele começa when God does a miracle in our most inner being. quando Deus opera um milagre no mais profundo do nosso ser. God takes His own uncreated life, Quando Deus tomou a sua vida não criada, a sua His própria vida, eternal life. a sua vida que é uma vida Now you eterna. know He is the only one who has E eternal você life. sabe que só Deus tem vida eterna. You cannot find eternal life anywhere else. Você não pode achar vida eterna em qualquer outro lugar. Only in God, Apenas em Deus. because He is the only eternal one. Porque Ele é o único eterno. And He gives us as a gift His eternal life. E como um dom, como um presente, Ele nos concede a sua vida eterna. You remember Paul's statement in the Roman letter. Você se lembra o que Paulo declarou no Epístola aos Romanos? The wages of sin is death, O salário do pecado é a morte, but the gift of God mas o dom de Deus is eternal life. é a vida eterna. Now, it's important that we stop and think about this some. É importante que nós paremos para considerar essas Because palavras. God has not just given us something, Porque isso significa que Deus não nos deu simplesmente uma coisa. He has given us Himself. Ele nos deu a si mesmo. He is eternal life. Ele é a vida He eterna. is the source of all things that are eternal. Ele é a fonte, a origem de todas as coisas que são So eternas. how can we have eternal life Como é que nós poderíamos ter vida eterna without having Him? sem ter a Ele? Impossible. Seria impossível. So you remember our brother started last night by reading John Você se 17:3, lembra como nosso irmão começou ontem à noite e lendo João 17:3. where we discover our Lord Jesus offering this great prayer to His Heavenly E Father. ali encontramos o Senhor Jesus Cristo oferecendo uma oração ao nosso Pai And He Celestial. says, "This is eternal life, E ele diz: a vida eterna é esta, that they may know Thee, que te conheçam a ti, the only true God, o único Deus verdadeiro, and Jesus Christ whom Thou hast sent." e a Jesus Cristo a quem enviaste. So God's way of bringing us this gift of eternal life A maneira de Deus de nos dar, de nos conceder esse dom de vida eterna is bringing us into a knowing of His Son. é nos introduzir a um conhecimento do seu And when we Filho. come to know the Son, E quando nós conhecemos o Filho, we also come to know the Father. nós assim passamos a conhecer o Pai também. Now, the way this has happened is that God Himself E a maneira com que isso acontece é que o By His próprio Deus, por meio do seu has come Espírito, to take up residence in our lives, ele vem habitar em nossa vida, in the deepest part of our being, no lugar mais íntimo do nosso in our ser, spirit, no nosso espírito. because God is spirit, Porque Deus é Espírito. and the only place that God can freely dwell E o único lugar em que ele pode de fato habitar is in the spirit. é no Espírito. And so He created us with the spirit. Por isso ele nos criou com o Espírito. But when Adam sinned, Entretanto, quando Adão pecou, tremendous consequences resulted. houve grandes consequências. Because God said to Adam, Deus havia dito a Adão: "The day you eat of the tree of the knowledge of good and evil, no dia em que dela comeres, se referindo à árvore do conhecimento you do bem e will do mal, surely die." certamente There'll be no question morrerás. about it. Não há qualquer dúvida a Now respeito we disso. know He didn't die physically. Mas sabemos que fisicamente ele não morreu. How do we know He didn't die physically? Como sabemos que ele não morreu fisicamente naquele dia? How do we know? Como sabemos? We're here. Nós estamos aqui. If Adam had died Se Adão the tivesse day he ate morrido of the tree of the no knowledge of good and exato evil, dia em que ele comeu da árvore do conhecimento do he bem e would do have mal, not had any children. ele não teria tido descendência. And we are His children. Nós somos sua So we descendência. know that Adam didn't die physically. Nós sabemos que, portanto, que Adão não morreu And fisicamente neither naquele did he dia. die psychologically. E ele tampouco morreu That is, psicologicamente. he continued to be able to think, Ele continuou pensando, to have tremendous feelings,
tendo sentimentos and also to make e decisions. também tomando decisões. This is the function of his soul. Essa é a função da alma. So he continued to have these functions. Ele continuou funcionando com essas coisas. So if he didn't die physically, Ele não morreu and he fisicamente didn't die e psychologically, ele tampouco morreu psicologicamente. then how did he die? Então o que foi que morreu nele? Because God would have never said to him, Deus jamais teria dito a ele: if you eat of this tree, se dela comerdes, you will surely die. certamente morrerás. And it not happened. E não aconteceu? It happened. Claro que aconteceu. Death entered into Adam. A morte entrou em Adão. But it's important we understand what died in Adam. Mas é importantíssimo que compreendamos o que foi que morreu em Adão. His spirit died. O seu espírito morreu. His ability to have communication with God A sua habilidade de comunicar-se com Deus. his death has entered into it. Nessa habilidade adentrou a morte. So when God begins the process of recovering us, Quando Deus inicia o seu processo de nos restaurar, of saving us, de nos salvar, of delivering us from our de condition, nos libertar da nossa condição, where does he begin? por onde vocês acham que ele começa? Not in the body. Certamente não pelo corpo. Sometimes he may do something in our body Certamente, às vezes, ele opera em nosso to corpo get our attention. para capturar a nossa atenção. We know of many people whom the Lord has healed Nós conhecemos muitas pessoas a quem o Senhor curou physically, de forma física. and through this E experience, por meio dessa they experiência, came to know him. eles passaram a conhecer a Deus. But this was God's way of getting their attention Mas esse foi o mecanismo que Deus usou para and capturar a sua atenção awakening them to his great love for e them. despertá-los para o seu grandioso amor por eles. But when God began to recover them and restore them, Mas quando Deus começou a restaurá-los, he began his work in their human spirit. ele certamente começou pelo seu espírito humano. And we mentioned this morning Mencionamos isso esta manhã. about this experience of being born again. Essa experiência que chama-se o novo nascimento. Being born from above, Ser nascido do alto, being born of God, nascer de Deus. the Holy Spirit coming and doing this amazing work. É o Espírito Santo que vem e faz essa obra tremenda. And so this is the beginning, Esse é o começo. just the beginning. É simplesmente This is apenas o começo. I don't know what your experience Eu não is, sei qual é a sua experiência, but mine is one I can remember very vividly. mas eu consigo lembrar muito vividamente da minha experiência. Almost 50 years ago. Quase 50 anos atrás. But it's like yesterday to me, Mas para mim é como se tivesse sido because ontem. something wonderful happened in my life. Uma coisa maravilhosa aconteceu em minha vida. Something came alive. Algo reviveu. Something entered into me that was never there before. Algo entrou em mim, algo que jamais estivera ali antes. And the only explanation I have A única explicação que eu tenho is God did something. é que Deus fez algo. And what I understand now, E hoje o que eu entendo what he did, do que ele was fez he himself came to é indwell que my life. ele mesmo veio habitar em mim. Brought my human spirit back to life E again. ele reviveu o meu espírito humano. Now I have eternal life indwelling me. Agora eu tenho vida eterna habitando em mim. And he wants this life to grow, E ele deseja que essa vida to cresça, increase in us, aumente em nós, to affect every part of our being, de modo a afetar todos os cantos da nossa vida. to enable us to live a different kind of life. E assim nos capacitar uma vida completamente diferente. Now I mentioned this last evening, Mencionei isso ontem à noite. and I want to mention it again tonight. Eu gostaria de mencionar mais uma vez hoje à There is noite. only one person in this universe Há apenas uma pessoa em todo este universo who can live the Christian life. que é capaz de viver a vida cristã. His name is Jesus, E o seu nome é Jesus. and he has come to live in us. E é Ele quem veio habitar em And nós. his objective is to live his life through us. E o seu objetivo é viver a sua vida por meio de nós. You know that God the Son, Você sabe que Deus o Filho, the Son of the living God, o Filho do Deus vivo, came to live in the person of Jesus of Nazareth. habitou, viveu na pessoa de Jesus de Nazaré. Now he was the uncreated eternal Son, Ele era o Filho de Deus não criado, eterno, 100% equal with the other two members of the Godhead. 100% idêntico às outras duas pessoas da divindade. This is important, my brothers and É sisters, importante, irmãos, that we guard the way we think about the Father, Son, and the Holy que Spirit. nós cuidemos a maneira com a qual pensamos no Pai, no Filho e no Espírito Because Santo. in the minds of too many of God's people, Porque na mente de muitos daqueles que são do povo de Deus, their idea of the triune God
A ideia que se tem do Deus triuno, is God is on the top, the Father is on the top. Deus o Pai está por cima. Then you take a step down Aí você desce um degrauzinho, and you find the Son. você encontra o Filho. And then you take another step down Se você descer mais um degrau, and there is the Holy Spirit. lá está o Espírito Santo. That is wrong thinking. Isso é pensar errado. It's untrue thinking. Isso é um pensamento falso, errado. It's the kind of thinking that will get you into difficulty. É o tipo de pensamento que vai te trazer dificuldades. When you think about your God, Se você pensa no seu the Deus, God who has revealed himself in the person of the Lord Jesus o Christ, Deus que se revelou na pessoa do Senhor Jesus it is Cristo, very, very important é fundamental that you think about God the Father, que você pense a respeito de Deus Here, o Pai and right alongside of him, e do lado dele, God the Son, Deus o and Filho right alongside of him, e bem do lado, God the Spirit. Deus o All Espírito Santo. three equally God. Todos os três igualmente The Deus. Father is not more God than the Son. O Pai não é mais Deus do que o Filho. The Father is not more God than the Holy Spirit. O Pai não é mais Deus do que o They Espírito are all Santo. equally God. Eles são igualmente And Deus. this God the Son E este Deus o Filho was born into the human race. nasceu para dentro da raça humana. A little virgin woman gave birth to him. Uma jovem virgem deu luz a ele. His human name was O Jesus. seu nome humano era Jesus. He was born like a human Ele being, nasceu como ser humano. like a little baby. Era um pequeno bebê. He grew up. E ele cresceu. He was crucified. Foi He crucificado. was buried. Foi He was sepultado. raised from the dead. Foi ressuscitado And he dentre os now has mortos. ascended back to the right hand of Foi God. elevado às alturas e está à destra do Pai. And he has been there for the last 2,000 years. E ali ele tem estado pelos últimos 2000 Seated at the anos. right hand of majesty. Assentado à destra da What majestade. has he been doing for 2,000 years? E o que ele vem fazendo ao longo desses 2000 Well, one anos? thing he's been doing Pelo menos uma coisa que ele tem is he's been feito. ruling this universe. Ele tem governado este universo. He is the sovereign ruler of the Ele é o universe. governador soberano deste universo. God has placed all authority in his hands. Deus colocou em suas mãos toda a autoridade. So the wonderful news As novas is that maravilhosas Jesus of Nazareth são de que Jesus de Nazaré was the incarnated Son of God, foi o Filho de Deus encarnado. and he has gone back to the right hand of the throne of Ele God. voltou e está à direita do trono de Deus. There's a man, Há um homem, a human being, um ser humano, seated at the right hand of majesty assentado à destra da majestade for the last 2,000 years, pelos últimos 2000 anos, ruling the universe. governando este And universo. this morning we fellowshipped about our destiny. Esta manhã tivemos comunhão a respeito do nosso See, our destino. destiny is a result of the accomplished work of our Lord Jesus. Vocês percebem que o nosso destino é o resultado da obra consumada do Senhor Jesus. Because he is there at the right hand of the Pelo fato Father. dele estar ali à direita do He Pai, sat down on the throne of his heavenly Father. ele se assentou no trono do Pai And he Celestial. promises for those who are overcomers E ele promete para aqueles que são vencedores that they will sit with him que eles hão de assentar-se com on ele his throne no seu trono, as a human being, como ser humano, not as an angel. não como um anjo. You know, sometimes people like to do all this kind of crazy thinking. Você sabe que muitas pessoas às vezes pensam de forma meio louca, maluca. And we think that maybe in the age to come, E alguns pensam que talvez na era I'll vindoura be some bodiless spirit just floating around in God's great big universe. haverá alguns espíritos sem corpos flutuando por esse universo. It's important we É understand. importante que compreendamos God created you as a human being, que Deus te criou como ser humano and you're always going to be a human e being. você sempre será um ser humano. You're not going to become an angel. Você não se transformará em um You anjo. are a human being. Você é um ser And our humano. Lord Jesus is a man. O nosso Senhor Jesus Cristo é um He's a homem. human being. Ele é um ser He humano. is unique. Ele é único, But God singular. has put us in him Deus nos colocou nele and put him in us e ele em nós, so that our lives can be transformed. de forma que a nossa vida pudesse ser transformada. And as we saw this morning, E como vimos esta it is manhã, God's goal for every one of his é children o alvo, o objetivo de Deus para cada um dos seus filhos, for them to be conformed to the image of his son. que cada um seja conformado à imagem do seu filho. This is a sovereign decision that he has made. Essa é uma soberana decisão que ele fez. And we have a responsibility. E nós temos uma responsabilidade. And Peter tells us what that responsibility is. E Pedro nos diz qual é essa responsabilidade. We're to grow up, Nós precisamos, portanto, crescer, become mature men and women.
tornar-nos homens e mulheres maduros, Learn how to cooperate with the Holy Spirit. aprender a cooperar com o Espírito So that this Santo, life that's been placed in us de tal forma que essa vida que foi depositada em nós will increase in us. aumente em nós Begin to affect the way you think. e comece a afetar a maneira pela qual pensamos. Now let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta. You don't need to answer. Você não precisa responder. Yes, you do need to answer. Sim, você precisa responder. Well, let's suppose we have this screen up here. This what's it called? I It's a forget my screen, English. yeah. A screen. Suponhamos esse telão. Now, how many of you would be willing Quantos de vocês estariam dispostos to allow us to drill a hole in your head permitir que façamos um furo em sua mente, sua and put this cabeça, camera in your head pegar essa câmera, focalizar na sua and it cabeça record all the things that's going on in your mind? e registrar tudo o que se passa lá dentro? It takes a picture of everything you're thinking about. E assim fotografar tudo o que passa por lá, vai descer And you fogo. allow us to put it on the screen for everybody to read. E aí de repente você permite que isso seja projetado aqui para que todos vejam. Anybody willing? Alguém se candidata? We'll find a good surgeon somewhere. Nós prometemos encontrar um bom cirurgião. Anybody willing? Alguém se candidata? Why? Por que não? Because you don't want us to know what's going on in your head. Porque você não quer que ninguém saiba o que passa na sua mente. But the good news is Mas as boas that novas this são indwelling Christ in us, de que esse Cristo que em nós habita, if we will learn how to cooperate with the Holy se Spirit, nós aprendermos a cooperar com o Espírito our Santo, mind can be transformed. a nossa mente pode ser transformada, Renewed. renovada. We can think the right kind of thoughts. E poderemos aprender a pensar os pensamentos You remember in Romans adequados. chapter 12. Lembre-se de Romanos capítulo Do not 12. be conformed to this world, Não vos conformeis com este but be século, transformed. mas transformai-vos. How? Como? By the renewing of your thinker. Pela renovação da vossa mente, daquilo que pensa. This thing needs to be saved. A nossa mente precisa ser Our brain salva. needs to be set free from this kind of thinking. O nosso cérebro, a nossa mente precisa ser salva desse tipo de pensar. How is this going to happen? E como é que isso acontece? This indwelling eternal life. Essa vida eterna que The habita em nós. indwelling Christ, É o Cristo que em nós the habita. Holy Spirit, O Espírito Santo. is prepared Ele é to capacitado do a great work in our thinking. de fazer uma grandiosa obra no nosso pensar, no nosso This pensamento. is a part of God's great salvation. E isto é parte da grande salvação de Deus. That's why we need to grow. É por isso que precisamos crescer. And I trust it's in the heart of every one of us here tonight. E eu espero que esteja no coração de cada um de Right nós there where nessa you're noite. sitting. Aí mesmo onde In você a está simple sentado, way, de forma simples, You say to your heavenly você Father, diga ao seu Pai I want to Celestial: grow to be like your son. eu quero crescer para ser como teu This is filho. what I want. É isso que eu desejo. And I give you permission to continue your work. E eu te dou permissão para prosseguir a tua obra. And by your grace, I will seek to cooperate with you. Pela tua graça eu tentarei cooperar. Because God will not force it on you. Deus não forçará, Ele não You have to imporá make a isso sobre choice. você. Você tem que fazer essa escolha. But I hope that most of us Eu espero que a are maioria de nós, dissatisfied with the way we've been living our lives. eu espero que a maioria de nós não esteja satisfeito com a maneira que temos vivido a And we nossa want some vida. changes to be made. Nós desejamos que mudanças The ocorram. people in this world have a right to see Christ being manifested through our lives. As pessoas deste mundo têm o direito de buscar e encontrar Cristo em nossa vida. How dare we take his name to us? Como ousamos nós tomar o nome How de dare we Cristo? be identified with the Lord Jesus Como Christ? ousamos nós sermos identificados com o Senhor Jesus Cristo? And there is virtually no evidence of him living in us. E não ter qualquer evidência da sua vida em nós. It's a sad, sad thing, brothers and Isso é sisters. muito, muito triste, And it irmãos. doesn't have to be that way. Mas não precisa ser assim. You can make a decision right there where you're sitting Você tonight. pode decidir isso bem onde você está sentado agora. Lord, I want my life to be different. Senhor, eu quero que minha vida seja I diferente. want to enter into that so great a salvation. Eu quero adentrar essa tão grande I don't salvação. want it just as a biblical teaching. Eu não quero simplesmente ensinamento bíblico. I want something that's real in me. Eu preciso de algo que é real em mim. Next year at this time, I want other people to see more of Christ in me. Daqui a um ano, eu quero que mais pessoas vejam mais de Cristo em nós, em mim.
And also the Heavenly Father to see more of His Son in you. E também o Pai Celestial encontrar mais do seu Filho em você. This is what we've been called to, brothers and É a sisters. isto que temos sido chamados. God has called us out of a hopeless situation Deus nos chamou para fora de uma situação sem esperança and given us His tremendous hope. e tem nos dado essa tremenda Oh, esperança. my dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos, I'm sorry I keep repeating this over and over again. eu sei que eu fico repetindo isso No, I'm vez not após sorry. vez, mas I'm not sorry. eu não estou pedindo I want to desculpas. keep saying Eu quero continuar God's dizendo objective isso. is to make you like His Son. O objetivo de Deus é transformá-lo à imagem do seu Can you Filho. believe that? Você pode crer Just nisso. what you know about yourself. Olhe para aquilo que você sabe de si Now, mesmo. you don't know everything about yourself. E certamente você não sabe tudo a respeito As a de matter of si. fact, if we knew everything about ourselves, De fato, se nós conhecêssemos tudo sobre nós, if we saw ourselves as God sees us, se nós víssemos a nós mesmos como Deus vê, most of us would end up in a mental hospital. muitos de nós iríamos para o manicômio. And I'm serious, Estou falando sério. because we would see the hopelessness of our Que situation. nós veríamos face a face a nossa situação sem qualquer esperança. My dear friends, Meus queridos you amigos, see, when God looks at us, observe, quando Deus olha para nós, He has contempla a first nossa looked at vida, His Son. Ele primeiramente vê o seu Filho. He's not judging you by other people. Ele não te julga por outras He's pessoas. judging you by His Son. O padrão de julgamento de Deus é o seu Filho. His Son is God's model. O modelo de Deus é o seu When you Filho. look at our Lord Jesus, Quando você contempla o you Senhor see what Jesus, God always wanted man to be. você começa a entender aquilo que Deus desejou que o homem A sempre man fosse. living in total dependence upon his Father. Homem que vivesse em total dependência do seu Pai. A man who lived a life that just manifested the beauty of his God. Um homem que vivesse uma vida que manifestasse a beleza do seu Deus. So probably when you measure yourself alongside other people, Quando você se compara a outras pessoas, you say, well, not too bad. às vezes você diz, não, tá tão ruim assim não. But when you stand alongside our Lord Mas Jesus, se você se colocar lado a lado ao Senhor Jesus, brothers and sisters, queridos irmãos, who can stand? quem poderá subsistir? Who can stand? Quem poderá subsistir? Nobody. Ninguém. So if we saw the hopelessness, Se nós contemplarmos a falta de esperança, it would have such an impact on our life. isso traria grande impacto à nossa vida. But we don't have to be depressed. Mas nós não precisamos ficar deprimidos. We have hope Temos esperança. because our Lord Jesus Christ Porque o nosso Senhor Jesus Cristo became the second man. tornou-se o segundo homem. He's the head of a new humanity. Ele é o cabeça de uma nova And when humanidade, you uma put nova your faith raça. in Him, E se você colocar sua fé nele, God places you in Him, Deus te colocará and nele. you become a part of a new E humanity. você passa a ser parte de uma There's nova a new life humanidade. working in Há us, uma nova vida operando em a life nós. that will transform É uma us. vida que And transforma when it's nós, allowed to grow que nos capacita a crescer and undergo the discipline that produces e character, passar pela disciplina que produz caráter. the final product E o produto final is God has conformed us to the image of que His Son. Deus terá nos conformado à imagem do seu Filho. So I hope this is good news to Eu you. espero que isso seja boas novas para você. Probably if you ever hear me speak again, Talvez, se no futuro você me ouvir falar de novo, I will repeat just what I said eu now. direi exatamente o que acabei de dizer. Because it is such an amazing good news. Porque isso é tão maravilhoso, são boas novas tão impressionantes. If you don't believe me, Se você não me crê, go home and ask some of the members of your family vá para casa, pergunte a um dos membros da sua família if there are any changes need to be made in your life. se eles acham, se porventura, talvez, alguma mudança precisaria acontecer na sua vida. If you said to them, do you think it's a good idea for me to live eternally the way I am now? Pergunte, você acha que é uma boa ideia passar a eternidade exatamente como estou agora? What do you think they say? O que você acha que eles responderão? No way, Jose. De jeito nenhum, José. So brothers and sisters, Queridos irmãos, let it be in your hearts tonight. que isso esteja em nosso You coração know, essa you don't noite. have to do anything religious, Você não precisa se tornar religioso, but you do need to be real. mas você precisa ser real. Don't play any games.
Não with the Lord. faça de conta diante de Deus. But right there where you're sitting, Ali onde você está, in your heart, no seu you can coração, say to Him, diga a Ele: Lord, I want this work to be finished. Senhor, eu quero que essa obra seja completa. And I want to learn how to cooperate E eu with you. quero aprender a cooperar. I want to meet the conditions Eu quero me apresentar como aquele que satisfaz as for you to condições, accomplish this work de in my forma life. que o Senhor possa completar essa obra em minha vida. So Peter's encouragement, O encorajamento de Pedro grow in the grace and knowledge é: crescei na graça e no of conhecimento our Lord and Savior, Jesus do Christ. nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tonight we want to focus on this matter of growing in grace. E hoje à noite desejamos prestar atenção nessa questão, Now we've already crescer na read, graça. we already read some verses from John chapter 1, Já lemos alguns versículos em João capítulo 1, some verses from 2 Corinthians 12. também agora aqui em 2 I Coríntios would have capítulo liked to have 12. read the whole chapter of the 5th chapter of Romans. E eu gostaria de ter lido todo o capítulo 5 de Romanos. If God speaks to your heart tonight, Se Deus falar ao seu coração esta noite, within a very short period of time, I want to encourage you to read and read and reread Romans chapter 5. eu gostaria de encorajá-lo a ler várias vezes Romanos capítulo 5. We can learn much about this matter of growing in grace. Nós podemos aprender muito sobre essa questão de crescer na graça. And I want you to notice as you read, E eu gostaria que você observasse durante a sua Paul leitura uses a little statement, much more. a frase que Paulo usa ali: muito mais. God has done this, Deus fez isto, but then He's done much more. mas depois ele fez muito mais. Then He did this, E aí ele fez and He aquilo did much outro, more. mas ele fez muito mais. And then He did much more. E aí ele fez ainda mais. Now this is a beautiful picture of the grace of God. Este é um quadro maravilhoso da graça de Deus. We would all agree tonight Todos nós that when concordaríamos hoje à God noite forgave us of our sin, que quando Deus perdoou o nosso pecado, this is a great manifestation of His grace. é uma grande manifestação da sua graça. But He didn't stop there. Mas ele não parou por aí. He did more Ele fez mais and more e mais and much more. e muito mais. Muito mais. Muito mais. You need to read. Você precisa ler. It's a glorious thing É algo for the glorioso. Holy Spirit to open this up to your Que o heart. Espírito Santo possa abrir isso ao seu coração. So we need to understand what the grace of God is. Precisamos entender o que é a graça de Deus. We need to understand where the supply is, the source Precisamos is. entender onde que está a fonte. We need to know something about the supply, Precisamos conhecer alguma coisa a respeito da fonte. and then also to know about its E sufficiency. também entender da suficiência. And then E finally, finalmente, that God expects us to become stewards que Deus deseja que nos tornemos ministros of this grace. da sua graça. So let's spend the rest of our time Gostaríamos de gastar o restante do nosso tempo focusing on growing in the grace of our Lord Jesus focalizando nessa Christ. questão de crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Now let's first try to understand what grace is. Precisamos entender primeiramente o que significa graça. I mentioned this morning that glory is a big word. Disse esta manhã que glória é uma palavra muito ampla. I am, for myself, Para mim, and my brain is too limited to be able to understand the word a glory. minha mente é muito limitada para entender toda a abrangência dessa palavra glória. So any understanding that I have, Então, se é que eu tenho algum entendimento, it has come because God has been merciful to me. chegou a mim por causa da misericórdia de Deus. But I want to say the same thing is true about grace. Eu quero dizer que o mesmo é verdadeiro com respeito à graça. You tell me what your definition of grace is. Você quer arriscar uma definição de graça? You have a good one? Será que você tem uma boa definição? Good definition of grace? Uma boa definição de graça? You need to have one. Você precisa ter uma. You need to understand what grace is. Você precisa entender o que é a How can you graça. grow in it and not have any understanding? Como é que você poderia crescer na graça sem ter entendimento do que é a So graça? let's try to understand what grace is. Portanto, tentemos entender o que significa a Let's look graça. in Ephesians chapter 2. Observemos em Efésios capítulo 2. And I'm going to ask my brother to read from verse 1 to through verse 8. Leremos Efésios 2 a partir do versículo 1 até o versículo 8. Ephesians 2, Efésios 2, verses 1 through 8. versículos de 1 a 8. If you don't have a Bible, just try to listen carefully. Se você não tiver uma Bíblia, por favor, tente ouvir com atenção. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. What you discover in reading these verses O que você descobre ao ler esses is versículos? first Paul paints this backdrop. Em primeiro lugar, Paulo pinta um cenário, um pano de fundo. Because to have an understanding of the grace of God, Ter um entendimento da graça de you need Deus. to have some understanding of what the situation was. Para isso, você precisa ter alguma compreensão de qual era a sua situação. So notice what he says. Observe o que ele diz. You were dead in your trespasses and sins. Estáveis mortos em vossos delitos e pecados. You walked according to the course of this world. Andastes outrora segundo o curso desse mundo. You walked according to the prince of the power of the air. Andastes segundo o príncipe da You walked potestade do according to ar. the spirit is now working in the sons of disobedience. Andastes de acordo com o espírito que agora atua nos filhos da And he says, desobediência. among them we too all formerly lived Entre os quais também todos nós andamos in the outrora, lust of our flesh, segundo as inclinações da nossa carne, indulging the desires of the flesh and the mind, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. and were by nature children of wrath. E éramos por natureza filhos da ira. Now this describes us. Isso nos descreve. This is us before we knew anything about grace. Nós éramos assim antes de sabermos qualquer coisa sobre a graça. But how did God respond to this situation? Mas como foi que Deus agiu perante essa situação? Verse 4. Versículo 4. But God. Mas Deus. This is a condition. This is a situation. Essa é a condição, essa é a situação. But God Mas Deus did not get discouraged. não ficou desencorajado. What does he do? O que ele fez? But God, being rich in mercy, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, because of his great love por causa do seu grande amor, with which he loved us, com que nos amou, even when we were dead in our transgressions, e estando nós mortos em nossos delitos, made us alive together with Christ. nos deu vida juntamente com Cristo. By grace you have been saved. Pela graça sois salvos. Now, I want you to notice three words: Observe três palavras: mercy, misericórdia, love, amor and grace. e graça. They all the same? Será que são iguais? Is there a difference Será que há uma diferença entre elas? between love and grace? Entre amor e graça? Is there a difference between love and mercy? Será que há diferença entre amor e Is there a misericórdia? difference between mercy and grace? Ou será que há diferença entre Or misericórdia are e they all graça? just the same thing? Ou simplesmente são todas as mesmas coisas? Well, my understanding is they are different. No meu entender, são coisas diferentes. Now, I'm going to try to illustrate my understanding. Tentarei ilustrar a minha compreensão. You have this river flowing from God. Imagine um grandioso rio fluindo de Deus. Now, what do you think this river is? O que você acha que é esse rio? It's who God is himself. É o próprio Deus. Anybody remember what John tells us in 1 John 4:8 and 4:16? Você se lembra o que João nos diz na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículos 8 e 16? He tells us God is something. Ali ele diz que Deus é alguma coisa. What? O que é? Amor. Deus é amor. He is love. Ele é amor. He doesn't just love, Ele não simplesmente ama. his character is love. O seu caráter é Now, amor. not like the Portuguese or English word love. Não se trata como a palavra em português e Não, inglês usada para amor. I know that probably every one of you have heard some message about love. Certamente todos vocês já ouviram algum tipo de mensagem a respeito de amor. That there are 3 or 4 different kinds of love mentioned. De que há 3 ou 4 tipos de amor. Because you see, our New Testament is written in the Greek language. O Novo Testamento foi escrito em grego. And the Greek language was highly developed. A linguagem grega era altamente desenvolvida. Someone said if you could think it or feel it, there was a word in Greek to express it. Alguém já disse que se você fosse capaz de pensar ou sentir qualquer coisa, haveria uma palavra em grego para expressar aquilo. So they had words for love.
Eles tinham diversas palavras There para are amor, different kinds of love. porque há diferentes tipos de amor. There's a love that a man has for a woman and a woman has for a man. Há o tipo de amor que um homem tem pela mulher e a mulher tem pelo homem. This Greek word is eros. E essa palavra grega é eros. There is the love that a mother has for her child. Existe o amor de uma mãe para com sua criança. It's a different kind of love than a man has for a woman. É um tipo de amor diferente que há entre um homem e uma mulher. And this word is storge. E essa palavra é storge. Then there's the love we have for each other as friends. Existe também o amor fraternal, o amor que temos para com You os have amigos. friends? Você tem um amigo, Hopefully they love you and you love them. tomara que você ame ele e ele te ame. But it's a different kind of love. Mas esse amor é diferente. It's not the same love you have for a man or a woman. Não é o mesmo tipo de amor que existe entre homem e It's not mulher. the same kind of love that a mother has for a Não é o child. mesmo tipo de amor que tem entre uma mãe e o seu filho, It's a sua different filha. kind of love. É um tipo de amor And so the diferente. Greeks have the word phileo. Então os gregos tinham essa palavra, filéu. It means brotherly love. É um amor fraternal. Love for brothers, Amor friends. para com os irmãos, para But com then there is os another word. amigos. And all of you know this other word. Mas havia mais uma palavra, e certamente vocês já conhecem, What is this other word? que é o amor Agape. agape, Agape. However you want to translate. como você pronounce. quiser pronunciar. This love Esse amor is a love that only God himself has. É um amor que somente Deus tem, It is divine love. porque é um amor It divino, is a special kind of love. é um tipo muito especial de It amor. is who God himself is. É o que é o próprio Deus. And God channels this love E Deus canaliza esse amor to those of us who are the descendants of Adam. para aqueles de nós que somos descendentes de Adão. So it's like a river flowing from God. Então é como um rio que desce de Deus. And it makes its way down to us. E ele encontra seu caminho até chegar a But then I nós. think it divides into two rivers Mas aí eu acho que ele bifurca em dois ramos. and becomes mercy and grace. E aí nós encontramos misericórdia So e you have the graça. love of God coming, Então vem o amor de but in Deus. terms of our experiencing it, Mas no que diz respeito à nossa we experiência experience desse it either amor, as mercy or grace. nós experimentamos esse amor tanto na forma de misericórdia quanto na forma de graça. Now, what is the difference between mercy and grace? Qual é a diferença entre misericórdia e graça? Now, some of the brothers and sisters have heard me share this before, Certamente alguns irmãos já me ouviram compartilhar a but I respeito will disso not antes. embarrass any of them Eu não quero deixar ninguém sem by graça asking them to share with you what the difference is. e pedir a eles que eles expliquem as diferenças. But I want you to listen Eu carefully. gostaria que você You prestasse don't com have to atenção. agree with me, Você não precisa concordar but comigo, at least I want you to understand what I'm trying to say. mas pelo menos tente compreender o que eu quero dizer. We have the love of God coming, Temos o amor de Deus que vem and it divides into two rivers, e ele se separa em dois rios. mercy, Por um lado a misericórdia, grace. por outro lado a graça. Now let's talk about mercy. Falemos primeiramente da misericórdia. Now listen, Ouça, the mercy is God's love a misericórdia é o amor de Deus being expressed toward us, sendo manifesto, expresso com respeito a nós. and with this mercy, E com essa misericórdia, He doesn't give us what we do deserve. ele não nos dá o que merecemos. He withholds His judgment. Ele segura, ele retém o seu juízo. This is His mercy. E essa é a sua misericórdia. Is it clear to you tonight Será que está claro para você that nessa if you noite stood before a holy, righteous God de que se você estivesse diante de um Deus completamente justo e with reto, your life with no touch of God upon your life, sem que tivesse havido qualquer tipo de toque de Deus na sua vida, how could you stand before Him? como é que você poderia estar diante de Deus? Even some of you young brothers and sisters, Ainda vocês, os mais novos, some of you young people, vocês jovens, even though you've only lived a few years, ainda que vocês tenham vivido apenas uns poucos anos, what if all your mistakes, o que dizer se todos os seus erros, all the things you have ever done wrong, tudo aquilo que você já fez errado, all your rebellious acts, todos os seus atos de rebeldia, all your sin todos os seus pecados was all written down, fossem escritos and you had to take this written page and come before a holy, e righteous você God? precisasse levar esse registro diante de um Deus que é totalmente justo? I don't think you want to do that. Eu acho que ninguém gostaria de fazer isso. Mercy Misericórdia is that God folds up the paper é que Deus pega esse registro, dobra a folha and He doesn't look at it, e não olha para ela. even though you deserve His judgment. Ainda que você merecesse esse juízo, Mercy causes God to withhold His judgment.
A misericórdia faz com que Deus retenha esse juízo. So this is the mercy side of grace. Esse é o lado Of love. Esse é o lado o lado misericordioso do amor de Deus. But on the grace side, Mas do lado da graça, He gives us what we don't deserve. Ele nos concede, nos dá aquilo que nós não merecemos. What does He give us? E o que Ele nos He fornece? gives us many things. Ele nos dá tantas The most coisas. important thing, He gives us eternal life. E o mais importante, Ele nos dá a vida eterna. An absolute gift. E é um dom absoluto. You can't buy it. Você não pode You comprar. can't get it anywhere else. Você não pode obter isso em qualquer outro lugar. Only God can give it to you. Somente Deus pode dar. And He gives it to you free. E Ele te dá isso That's what grace gratuitamente. is. It's absolutely free. E isso é graça, é absolutamente grátis. So let me try to at least help you remember this. Deixa eu tentar ajudá-lo a lembrar dessas coisas. Mercy A misericórdia is when God doesn't give us what we do deserve. é quando Deus não nos dá o que merecemos. Grace is when He gives us what we don't deserve. Graça é quando Ele nos dá algo que nós não merecemos. Understand? Entendeu? Let's say it together. Vamos repetir isso Maybe this juntos. will help you remember. Isso pode ajudá-lo a lembrar. Mercy Misericórdia is when God doesn't give us é quando Deus não nos dá what we do deserve. o que merecemos. Grace Graça is when God gives é us quando Deus nos dá what we don't deserve. aquilo que não merecemos. You have it? You Captou? repeat it again. Let's Vamos lá, repetir de novo. You repeat it with my brother, okay? Vamos repetir. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. Graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. So Peter Pretty good. says, Pedro diz: his encouragement, o seu encorajamento, grow in the grace. crescei na graça. That is, learn to receive Ou seja, aprenda a this receber amazing grace that God has poured out toward us. essa graça maravilhosa que Deus derramou sobre Realizing that nós. it is God's love for us. Percebendo que é o amor de Deus This para is God's conosco. love coming to us É o amor de Deus que chega a so that we nós. can experience it in a very practical De way. forma que nós possamos experimentá-lo de forma prática. It's not something ethereal. Não é uma coisa etérea. It's something very real. É algo muito real. And it should have an impact on your life. E isso deve impactar a sua vida. And it begins by grace, Começa pela graça and we need to continue in this e grace. precisamos prosseguir na graça. Now, where do we find this grace? Onde é que nós encontramos essa graça? John 1:14. João You 1,14. should already know this. You should have memorized this. Você deveria já ter memorizado esse versículo. The Word became flesh and dwelt among us, E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. and we beheld His E glory. vimos a sua glória. Glory the only begotten of the Father. Glória como do unigênito do Pai. Full. Cheio What? de graça Grace and truth. e verdade. Full. Cheio. Now listen to me, my dear brothers and sisters. Ouçam-me, This queridos is so irmãos. wonderful. Isto é tão maravilhoso. God has taken His grace Deus tomou a sua graça and located it e colocou essa in graça a person. em uma pessoa. Our Lord Jesus Christ is grace incarnated. Nosso Senhor Jesus Cristo é graça encarnada. He is a complete, full manifestation Ele é uma manifestação completa of the grace of God. da graça de Deus. Even though we may not be able to explain it, Ainda que nós não consigamos explicar, we may not be able to define it, ainda que nós não sejamos capazes de but we can definir, experience it. nós ainda assim podemos And if you have experimentar. experienced anything from God, E se você já experimentou qualquer coisa de you have Deus, experienced it in His Son and through His Son. certamente você experimentou isso em seu Filho e por And meio do God seu has given Filho. it to us as an absolute free gift. E Deus nos concedeu isso como um dom gratuito, absolutamente gratuito. John 3:16. João 3,16. Anybody doesn't know John 3:16? Será que alguém não sabe João 3,16? Oh, shame on you if you don't know John Se 3:16. você não souber, que vergonha. God so loved the world. Porque Deus amou o mundo. Now what did He do? O que ele fez? What did He do? O que ele fez? He gave. Que deu. He gave. Ele deu. Free. Livremente. He gave His Son. Ele deu o seu Filho That whosoever, para que todo aquele, regardless of how much you have não sinned, importa quanto você já tenha no matter pecado, how horrible your sin, não importa quão horrível seja seu pecado, whosoever para que todo aquele believes in Him que crê nele shall not perish, não pereça, but have eternal life. mas tenha a vida eterna. That is the grace of God. Essa é a graça de Deus. God giving and giving and giving and giving and giving again. Deus dando vez após vez após vez após vez.
It's all located. Tudo está The source localizado. of God's grace A fonte da graça de is in the Deus person of our Lord Jesus é a Christ. pessoa do Senhor Jesus The Cristo. fullness of deity, A plenitude da the deidade. fullness of A God. plenitude de Deus. God is love. Deus é amor. And this love has been deposited in our Lord E Jesus esse Christ. amor foi depositado no Senhor Jesus And when Cristo. we experience it, E quando nós o experimentamos, we experience it as grace. experimentamos isso como graça. Something that God gives to us Algo que Deus nos dá. over and over and over again. Vez após vez após vez. So after John makes this declaration in chapter 1 verse 14, Depois da declaração que João fez no capítulo 1, versículo then he 14 makes de a João, wonderful statement in verse 16. ele diz algo maravilhoso no versículo And of 16. his fullness. E de sua plenitude. Whose fullness? Plenitude de quem? The Word that became flesh. Do verbo que se fez carne. Our Lord Jesus. O nosso Senhor Jesus. Of his fullness, Da sua plenitude. we have all received. Todos nós temos recebido. What have we received? O que temos recebido? Grace. Graça What? Upon grace. sobre graça. 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 An endless supply Ou seja, é uma fonte inesgotável Of grace. de graça for everyone who comes to believe in the Lord Jesus Christ. para cada um que crê no Senhor Jesus Now Cristo. it's available to everybody, Isso está disponível a todos, but you don't experience it mas você não experimenta until isso you come to believe in the Lord Jesus a Christ, menos que você creia no Senhor Jesus to have Cristo faith in Him, e depositar sua fé to nele, trust Him, confiar to turn nele, your life over to Him, pegar sua vida e to open up conceder a your heart ele, and abrir invite o Him seu to come and coração live inside of e you. convidá-lo a entrar, a habitar em você. That's when you begin to experience the grace of É God. nesse momento que você começa a experimentar a graça Now de it is Deus. there. A graça It's está ali, located in the Lord está Jesus. localizada no Senhor There is Jesus. an endless supply Há uma fonte inesgotável de graça, because it is God. porque é Deus. God is unlimited. Deus não tem limite. Everything about God is unlimited. Tudo em Deus é His ilimitado. love is O unlimited. seu amor é ilimitado. You know, sometimes again, this is where our mind gets us in trouble. É aqui onde, mais uma vez, a nossa mente nos cria problemas. I remember hearing about a sister in the Lord a few years ago Lembro-me de uma irmã, alguns anos atrás. who was being encouraged to ask the Lord to supply for her. E essa irmã foi encorajada a pedir ao Senhor She suprimento. was going through a difficult time, Ela passava por uma and situação she needed difícil the Lord to help her. e ela precisava a ajuda do So Senhor. another brother or sister was encouraging her to receive from the Lord. Então outro irmão, uma irmã, a encorajou a buscar do Senhor. You know what she said? E você sabe o que ela disse? There's other people who need it more than I do. Ela sabe que tem gente que precisa mais do que eu. You know the point I'm trying to make? Você percebe o que eu quero dizer? There is an unlimited supply Há uma fonte inesgotável for everybody. para todos. So what are we supposed to do? O que devemos fazer? Of His fullness, Da sua plenitude, we have all received todos temos recebido grace upon grace. graça sobre graça. So the way we grow in grace A maneira pela qual crescemos em graça is by learning how to be good receivers of grace. é aprendendo a sermos bons receptores da graça. Now, some of you say, oh, Ernie, no problem. Alguém pode dizer, não, Ernie, não tem dificuldade You com don't isso, understand yourself. mas você não se entende. It is a problem. É um problema. If you have known the Lord for a number of years Se você já conhece o Senhor por alguns anos and you're still in an infantile state, e você ainda se encontra como uma criancinha em Cristo, what is your explanation for being in that infantile state? como é que você explica se encontrar nessa condição? Some of you have known the Lord for 20 years Alguns de vocês já conhecem o Senhor há 20 anos and you're still, you know, like the writer said to the Hebrews. e vocês ainda se encontram naquele estado do qual o escritor dos Hebreus menciona. By this time you should have been teachers. A essas alturas, vocês já deviam ser mestres. But I have to feed you milk again. Mas, mais uma vez, eu preciso dar leite de What is the comer. problem? Onde está o You're not problema? growing in grace. Você não está crescendo The na grace is graça. available. A graça está Unlimited disponível. supply. Há uma fonte So where inesgotável is de the graça. problem? Então, onde The se problem encontra o is not with problema? our Lord. O problema não está com o The Senhor. problem is with us. O problema está conosco. We are not good receivers. Não somos bons receptores. Now, in United States, Nos Estados Unidos, we have this saying, temos esse dito. and I think it's also true here in Brazil. Eu acho que é verdadeiro aqui no Brasil. Here is the word that people say, and they quote it like it's scripture.
Aqui está o ditado que as pessoas mencionam, e às vezes o mencionam como se estivesse na Bíblia. God helps those who help themselves. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Chapter and verse, please. Por favor, qual é o capítulo e versículo mesmo? Where? God, it sounds so wonderful. Soa tão maravilhoso, né? God helps those who help themselves. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Is that true? É verdade isso? But we believe it. Here's our idea. Nós cremos nisso. Pense bem. I do the best I can. Eu faço o melhor que eu puder. It's like climbing up a mountain. É como subir uma montanha. I get to a certain point E eu chego a um certo ponto. and I can't get any further. E eu não consigo avançar. And I say, oh God, give me some grace E aí eu falo assim, ó Deus me concede so I can get all graça. the way to the top. Até eu chegar no cume. So when we cannot do it on our own, then we ask God Ou for seja, help. quando nós não conseguimos prosseguir pelas nossas forças, então clamamos a Deus. This is not grace upon grace. Isso não é graça sobre graça. So we have this foolish idea Temos esse pensamento tolo that grace is only for de emergencies. que a graça é simplesmente para as emergências. When we cannot do it ourselves, Quando já não dá mais para prosseguir por nós then we mesmos. ask God for His help, His grace. Aí sim nós pedimos a Deus por graça, por sua ajuda. Brothers and sisters, Irmãos, this is not the way it's to be. não deve ser assim. We are to live with grace, Nó- live by grace. Nós devemos viver pela graça. Grace and faith. Graça e fé. Where does the faith come from? De onde vem a fé? Where does the faith come from? De onde vem a fé? Even it is grace. Até mesmo a fé é graça. Where did you get your faith to believe in the Lord Jesus? Onde é que você arrumou a sua fé para crer no Senhor Oh, Jesus? I know exactly where you got it. Ah, não, eu já sei. Eu sei Mamãe exatamente. Mamãe and papai had a little box, Mamãe e papai tinham uma caixinha. and they put faith in this little Aí box, puseram fé nessa just caixinha waiting for you to be born. e esperaram até você nascer. And when you were old enough to E understand, quando você ficou velho o suficiente para they compreender, bring out the box, eles trouxeram aquela caixinha and they say, "We have a wonderful gift for you," e disseram: olha, nós temos um presente open up the maravilhoso box. para você abrir a caixinha. and they give you some faith. E aí te deram fé. And with this faith, E com essa fé, you can believe in God. você pode crer em Deus. It's not the way it happened, is it? Certamente não foi assim que aconteceu, Where foi? did your faith come from? De onde foi que veio sua fé? How did you have faith? Como é que você achou fé? Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Somehow God spoke into your heart, De alguma maneira Deus falou ao teu coração, either using the scripture seja usando or as somebody's escrituras testimony ou o testemunho de or alguém some other situation in ou your alguma life. outra situação em sua vida. God used that to speak into your heart. Deus usou aquilo para falar And ao seu created coração faith. e criou fé. And with this gift from E God, com esse dom de Deus, you believed in the Lord Jesus você creu no Christ, Senhor Jesus and you Cristo began to receive His grace. e você começou a receber a sua graça. So the big issue A grande questão is learning how to be good receivers. é aprendermos a ser bons receptores. You know, as I understand, we're not too far from Iguaçu Falls. Nós não estamos muito longe das cataratas do Iguaçu. Guess who's going to Iguaçu Adivinha quem que vai para as cataratas do Iguaçu? on Monday? Tuesday. Tuesday. Going to Iguaçu. Iremos a Foz do Iguaçu, Have se you o ever senhor been to permitir. Iguaçu? Já esteve lá? Beautiful falls. É maravilhoso. I went there in 1988. Eu estive lá em 88. Now, I want you to imagine. Eu gostaria que você imagine. You have all this water coming down over the falls. Vem toda essa água caindo pelas cataratas. Where are you? E onde você se encontra? You're down underneath the falls. Imagine que você está lá The embaixo. water is coming. E lá vem a água. Now, you're thirsty. E você se encontra com sede. What do you need to do? O que você precisa fazer? Yes? No. É assim? What do you need to do? Não, o que você precisa fazer? You can be foolish like me. Você pode ser tolo como eu. Yes? Sim? I have another picture that I want to leave with you. Eu tenho outra figura que eu gostaria de compartilhar com vocês. You ever seen baby birds in a nest? Você já viu aqueles pintainhos no ninho? Huh? You ever seen baby birds in a nest? Já viu esses pintainhos no Just a ninho? few days old. Já com poucos dias de Mom and nascimento. dad have gone out to get something to eat. Mamãe e papai foram arrumar alguma comida. And they fly back into the E tree. eles voltam para a And the árvore. baby birds, they hear mom and pie up there. E lá vão os pintainhos, ouviram a mamãe e o papai chegando. What are the baby birds doing? E o que esses pintainhos fazem? Huh? Just ready to receive. Eles estão simplesmente prontos para receber. Did he translate that?
traduzir. But my brothers and sisters, Meus irmãos, this is, to me, is a beautiful picture Para mim isso é um quadro maravilhoso of receiving grace upon grace. de receber graça sobre Now graça. think about it. Pense a respeito. What can these baby birds do to deserve mom and pa's food coming? O que esses pintainhos podem fazer para merecer I mean, essa comida? they've made a big mess in the nest. A bagunça que fizeram no ninho? Yes? Sim. What have they done? O que eles fizeram? Nothing. Nada. All they can do is receive. Tudo o que eles podem fazer é And this is receber. our problem. E esse é o nosso Because problema. our old Adamic nature does not want to have to receive. Porque a nossa natureza adâmica não deseja It wants ter to que do receber. something for itself. Ela deseja fazer It algo por wants si to do mesma. something to deserve the grace Ela of quer fazer God. alguma coisa para merecer a graça de But what is our Deus. definition of grace? Mas qual que é a nossa definição de graça? It's when God gives É us quando Deus nos dá what we don't deserve. que nós não merecemos. If you think you have to do something to deserve it, Se você acha que precisa fazer alguma coisa para you merecer a don't graça, understand grace. você não entendeu o que é a It's just graça. God giving and giving and giving again. Porque Deus dando vez após And vez it is após so vez. different from the way we think. E isso é tão diferente daquilo que nós And this is the pensamos. problem for us. E esse é o nosso problema. What a wonderful thing, my young brothers and Que sisters. coisa maravilhosa, meus If jovens tonight, amados if irmãos. during this weekend, Se durante the este only fim de one thing semana, you could learn to do a única coisa que você aprendesse a is fazer be a good receiver. é ser um bom receptor. A receiver who has a thankful heart, Um receptor que tem um coração de but a gratidão, good receiver. mas um bom receptor. Receive all the grace that God E wants receber to give toda a to you. graça que Deus quer lhe dar. There's an unlimited supply. Há uma fonte Even inesgotável. though it is so precious, Ainda que é tão precioso, there is an unlimited supply. mas há uma fonte inesgotável. Now, do you know what an eyedropper is? Você sabe o que é um conta-gotas? You know, sometimes we get problems in our eyes, Às vezes temos problemas nos olhos. and we have to go to the pharmacia Precisamos ir à farmácia and buy some medicine. e comprar algum tipo de And remédio. usually it comes in a little bottle Frequentemente isso vem num with a little pequeno eye vidro drop, with a little thing. You take it out and you drop you squeeze the rubber part, com um pequeno conta-gotas. Você pega, aperta aquela and a borrachinha drop comes into your e eye. uma gotinha cai dentro do seu olho. Now, this is the way some people think about God giving grace. É algo sim que algumas pessoas entendem que Deus concede da sua graça. He has grace, Ele tem graça, but he's very, very careful with his mas grace. ele é muito cuidadoso com a sua graça. So he holds it Então ele segura a and sua he begins graça. to squeeze. Ele começa a But apertar, before he squeezes, mas antes de aquele aperto final, he says to an angel, ele diz para um I anjo: want you to guard this one drop. agora fique de olho. I want you to make sure it gets there. I don't want any waste. Olha, garanta que isso vá direto na boca dele. Não quero desperdício nenhum. This is the way some of us think. Alguns de nós pensamos assim. Ephesians chapter 1. Vejamos Efésios capítulo 1. Everybody read this together. Everybody who has a copy of the scriptures, Vamos- let's read these verses together. Todos aqueles que estiverem com Bíblias em mãos, leiamos os versículos de But 5 a 8 pay juntos. attention to what it says. Mas preste atenção nas palavras. Efésios capítulo 1, versículos 5 a 8. 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Verse 5. Verse 6. Versículo 6. The glory of his grace. Para a glória da sua graça. And what did he do with this grace? O que ele fez com essa graça? Look at the next verse. Veja o próximo versículo. He freely bestowed it upon us. Ele... 8. Verse 8. Verse 6. Bom, versículo 6. Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. What did he do with the grace? O que ele fez com a sua graça? Concedeu gratuitamente no amado. Okay. Now let's look at verse 7. Observe o versículo 7.
The end of verse 7. ao final do versículo. Or according to the riches of his grace. Segundo a riqueza da sua graça. Verse 8. Versículo 8. What did he do with the riches of his O grace? que ele fez com a riqueza da sua graça? Derramou abundantemente sobre nós. He used eyedropper. Será que ele usou conta-gotas? Huh? Será que foi? No. Certamente que não. The whole container. Ele utilizou todo aquele Turned it vaso upside down. e virou de cabeça para And now baixo. there's an unlimited supply. E agora aquela fonte inesgotável Grace. desce. Upon grace. Graças Upon sobre grace. graças sobre For graça. every situation for our Para life. cada situação que porventura encontremos em nossa vida. Now we read those verses in 2 Corinthians 12, Lemos aqueles versículos também em 2 Coríntios capítulo 12. which is a testimony of Paul the apostle. Lá encontramos um testemunho de Paulo, o apóstolo. He had gone through a very difficult time in his life. Ele havia passado por um período muito difícil em sua vida. He started off with a glorious experience. Ele começou com uma experiência gloriosa. He was lifted up into the third heaven, Ele foi elevado até o terceiro céu, into paradise. no paraíso. And he saw things that he said, it's not lawful for me to talk about. E ele viu coisas que ele disse que não é lícito ao homem pronunciar. He had a heavenly vision. Ele teve uma visão celestial. But he said, because of this vision, Mas ele diz que por causa daquela to visão, keep me from exalting myself above measure, para impedir que eu me exaltasse to sobremaneira, keep me from my head getting too big, para que minha cabeça não inchasse and my thinking of myself too much, e eu achasse que eu era muito, God Deus sent a messenger from Satan enviou o mensageiro de Satanás to buffet him. That is, para to me keep him esbofetear, under discipline. ou seja, mantê-lo sob disciplina. What did Satan give to him? O que foi que Satanás lhe deu? A thorn in the flesh. Um espinho na carne. But that's a very misleading. Mas isso não nos leva no caminho certo. The word that Paul's using there A palavra que Paulo usou ali, is like you have seen these fence posts. você já viu aquelas estacas de fazer cerca? We have some in this little village of Santana de Patos. Em Santana de Patos temos alguns And to desses. keep the water from going down inside the post, E para impedir que a água entre no poste, we cut a sharp point on top nós of the post. fazemos com que aquele poste tenha uma forma pontiaguda no topo. Now, to understand what Paul is talking about, Para entendermos o linguajar de Paulo. let's take one of those fence Então posts imagine uma daquelas estacas de Turn it upside cerca. Põe de cabeça para and baixo drive it into your side. e finque isso no seu lado. This is what he's trying to describe. É isso que ele tem tentado This is a descrever. pain that he was feeling. Esse é o tipo de dor que ele sentia. Brothers and sisters, Irmãos, it was not some little splinter. in não his era finger. uma ferpazinha na ponta do dedo. This was something that he felt like if God did not remove it, Era algo que ele achou que se Deus não removesse, he could not fulfill his ministry. ele não poderia completar o seu ministério. And I feel like that maybe he was saying, I can't even go on living. E eu creio que ele disse algo do tipo, olha, eu acho que eu não consigo nem mais viver. This situation is so severe, Essa situação é tão severa, tão grave, so impossible, tão impossível, that he came to the Lord 3 times. que ele foi até o Senhor por 3 And very vezes. strong language that Paul used. E ele utilizou palavras muito fortes. He didn't say just, Lord, please. Ele não disse, Senhor, por favor. He implored the Lord. Ele He implorou ao begged the Senhor. Lord, Ele pediu, clamou a Deus. please remove this. Por from me." favor, remove esse espinho. Now, did the Lord answer his prayer? Será que o Senhor respondeu aquela oração? Yes. Sim. Did he answer it the way Paul wanted it answered? Será que ele respondeu a oração da maneira com que Paulo esperava que fosse respondida? Did the Lord remove Será que Deus removeu? this thorn? Huh? He did not remove it. Não, não removeu. But what did the Lord do? Mas o que foi que o Senhor fez? He spoke to him. Ele falou a Paulo. He had Paul's attention. Ele capturou a atenção de Paulo. Paul was ready to hear. E Paulo, portanto, estava pronto para ouvir. This was a real crisis in Paul's life. Isso foi uma verdadeira crise na vida de Paulo. So, dear brothers and sisters, Queridos irmãos, we learn many valuable lessons nós aprendemos muitas lições on valorosas receiving the grace of God recebendo a graça de Deus in the crises that we are permitted to go through. nas crises que nos são permitidos passar. So, what did the Lord say to him? O que foi que o Senhor disse a ele? Oh, just wait a minute, Paul. Segura as pontas aí, I Paulo. put you under anesthesia. Eu te
vou te mandar uma I anestesia put you daqui a to sleep pouquinho. like I put Adam to sleep. Eu vou te colocar para dormir igual fiz com Adão. And I will carefully remove. E eu com todo cuidado removerei esse espinho. No. Não, não foi o que ele So disse. what did he say? O que foi que ele disse? What did he say, brothers and O que sisters? foi que ele disse? Again, De novo, a minha graça te basta. my grace is sufficient for you. A minha graça é suficiente para você. As far as we know, Até onde sabemos, he lived the rest of his life ele viveu o resto da sua vida under this condition. com essa condição. But Paul learned a very, very valuable lesson. Mas Paulo certamente aprendeu uma lição extremamente valiosa. What was the lesson? E que lição foi essa? That when I'm weak, De que quando eu sou fraco, that's when I'm strong. então é que sou forte. It's our weakness Ou seja, é a nossa that fraqueza creates a que situation cria a where situação the grace of God can come flooding in na qual a graça de Deus pode inundar and do those things that we think are impossible to do. e realizar aquelas coisas que julgamos serem impossíveis. 8 years ago, 8 anos atrás, my first wife went to be with the Lord. minha primeira esposa foi estar com o Senhor. And during those 9 months after we discovered what her problem was, E nos 9 meses que seguiram ao momento em que descobrimos qual era o seu problema, we went through many difficult days. passamos por dias muito difíceis. Finally, she was brought home from the hospital, Finalmente, ela foi trazida de volta para a And casa she do stayed at hospital e ela ficou em casa. and it was my responsibility to care for her. E era a minha responsabilidade cuidar dela. So day and night, Dia e during noite, this whole time, por todo o tempo, I cared for her. eu cuidei dela. I was called upon to do things that I never thought I'd ever have to do in my entire life. Eu precisei fazer coisas que eu jamais pensei que eu teria que fazer em toda a And I minha just want to vida. mention one of them. Eu só quero mencionar uma delas. Because when she got to a certain point, Quando ela chegou a um certo ponto, she needed an injection ela precisava de uma injeção in her abdomen. no seu abdômen. And the nurse would come every day or so, E todo dia viria uma enfermeira and she would give this injection. e ela aplicaria aquela injeção. But every time she gave the Mas injection, toda vez que ela dava essa there injeção, was a big blue place on my wife's abdomen. havia um lugar roxo no abdômen da minha esposa. And then the nurse said, well, maybe you can learn how to give. E então, a enfermeira disse, quem sabe o senhor aprende a aplicar essa This injeção. is not my thing, okay? Isso aqui não é meu This is not assunto. something I enjoy doing. Eu não gosto de fazer de jeito nenhum. But I want to tell you the grace of God. Mas eu quero lhes dizer da graça de Deus. The Lord helped me O Senhor me ajudou to do a better job than the nurse. a fazer algo melhor do que a When I gave enfermeira. her a shot, Quando eu lhe dava uma no black and injeção, blue. não dava nenhum This was the hematoma. grace of God. Essa é a graça de And I can Deus. tell you, there were days when it seemed like He picked me up from the floor, E tinha dias que eu posso testificar que a sensação que tinha é que ele me and I levantava do was chão living in a different realm e que eu habitava numa região diferente because of the circumstance. por causa das circunstâncias. Now I don't do it today Não faço isso hoje because it's not needed for me today. porque não há necessidade hoje. But when the situation was Mas there, quando a situação se apresentou, God proved to me. Deus me My provou Lord proved to me O meu Senhor me that His provou grace is sufficient. de que a sua graça é suficiente. And this is true in every E situation. isso é verdadeiro em toda e qualquer If you're situação. one of God's dear ones, Se você é um querido amado de He Deus, sees what is happening. Ele sabe, Ele And vê o que before it ever acontece. happens, E antes de que He supplies aconteça, abundant Ele grace já supre for you abundante to be graça faithful in that situation. para que você seja fiel naquela Oh, situação. may we learn how to be good Que receivers. possamos nós aprendermos a ser bons recebedores. It's not like we're somehow supposed to get the courage ourselves and go through with a bulldog tenacity. Não se trata de nós buscarmos em nós mesmos a capacidade e a coragem de prosseguirmos. But we find the grace of God Mas precisamos encontrar a graça de carrying us Deus through que nos carrega in ways we cannot explain. de maneiras que nós não podemos sequer explicar. Oh, brothers and sisters, Irmãos, please, por favor, let's learn how to worship our God, aprendamos a adorar o nosso because He Deus. is the God of all grace, Porque Ele é o Deus de toda the God graça. of all O grace. Deus de toda graça. We need to conclude. Precisamos concluir. In 1 Peter chapter 4, Em 1 Pedro capítulo 4, he tells us we are to be good stewards lá diz que devemos ser bons mordomos. of the multitude. Let's read it. Leiamos esse versículo. 1 Peter chapter 4, 1 Pedro capítulo 4, verse 10. versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus.
Now, please understand. Por favor, entenda. Much of the grace that God gives us Muito da graça que Deus nos is concede not just for us. não é apenas para nós, It's for the people that are in our lives. mas é também para as pessoas que estão e fazem The parte people da that nossa the Lord vida. allows to come into our lives. Pessoas que Deus permite que façam parte da And nossa we need vida. to learn how to be good stewards. E nós precisamos aprender a sermos bons That mordomos, is under the direction dispenseiros. of the Holy Spirit. Ou seja, sob a direção do You Espírito learn Santo. to give away the measure of grace that you have been given. Você precisa aprender a passar a medida de graça que você mesmo recebeu. You know, you've been born into the family of God. Você nasceu para dentro da família de Deus. And I can tell you, dear Eu brothers and posso lhes sisters, garantir, irmãos e irmãs, 99.999% of us que 99,99% need a de lot of nós grace. precisamos de muita graça. How does the Lord impart this E grace? como é que Deus concede essa graça? He imparts it through each other. Ele concede essa graça via os demais. You are to be a steward, Você deve ser to dispenseiro, receive grace upon grace upon grace. receber graça sobre graça But then sobre give graça. grace away. Mas então conceder essa graça, Husbands, dar give essa grace graça. away to your wives. Maridos, concedam graça para suas esposas. When it says in Ephesians Em 5, Efésios capítulo 5, husbands, love your wives. quando diz, maridos, amai as vossas What does that esposas, mean? o que significa? It means show grace to them. Significa demonstre graça para elas. If you read 1 Peter chapter 3, Se você ler 1 Pedro capítulo he 3, tells us that we are co-heirs of the grace of lá God. diz que nós somos co-herdeiros da graça de Deus. What your wife needs is more of grace. O que sua esposa precisa é mais What the graça. husband needs is more O grace. que o marido precisa é mais And many graça. times the Lord wants to channel it through the husband or the E wife. muitas vezes Deus quer canalizar essa graça por meio do cônjuge. So we have to learn to be good receivers. Precisamos aprender a sermos bons When the Lord says recebedores. to the husbands, Quando o Senhor diz aos maridos, love your wives ame a sua esposa, as Christ loved the church. como Cristo amou a igreja. Try it, brothers and sisters. Tente isso, irmão. Try doing that. Tente fazer isso. If you are not a receiver of the grace of God. Se você não for um recebedor da graça de And I will Deus. tell you, you will be a E failure. eu posso lhe garantir que você falhará. You cannot love your wife Você não poderá amar a sua as Christ esposa loved the church como Cristo ama a igreja, unless you are a receiver of grace. a menos que você receba toda a graça. Until God's love is poured out into your heart. E até que toda a graça e o amor de Deus And seja then you can derramado em give it seu away to your coração. wife. E só então você possa conceder Now, a sua I hope, esposa. I know you understand. Eu espero que você This entenda. means in all our relationships. Isso se aplica a todo o nosso Every person relacionamento. the Lord brings into our life. Toda pessoa que o Senhor traz para a nossa We need to vida. have a reserve of grace. Precisamos ter uma reserva de graça. And we need to take that reserve and give it away. Precisamos lançar mão dessa reserva In kindness. e conceder em In bondade, thoughtfulness to other people. de maneira consciente para Caring outras for them. pessoas, cuidando delas, Loving them. amando-as, Crying with them. Rejoicing with them. alegrando-nos, chorando com elas. So it's very practical, brothers and Isso é muito sisters. prático, irmãos. But we have to learn to be good stewards. Precisamos ser bons dispenseiros, Not aprender to, isso. not to just keep it to ourselves. Não apenas guardar para nós mesmos. So I want to encourage us Eu quero nos encorajar that when we come into difficult que quando circumstances, entrarmos em circunstâncias difíceis, when we encounter difficult people, quando encontrarmos pessoas difíceis, that we don't get discouraged, nós não fiquemos that we don't desencorajados, try to avoid it, que nós não tentemos evitar we essas don't try to situações. get out of the difficult Nós situation, tentamos sempre sair dessas situações but we difíceis, learn how to receive the grace mas of que God, aprendamos a receber a graça de Deus, to go through. para passarmos pelas What is an situações. overcomer in your estimation? Na sua opinião, o que é ser um vencedor? What is a vencedor? O que é um vencedor? Are you a vencedor? Será que você é um God vencedor? wants you to be. Deus deseja que você seja. How can you become a E vencedor? como é que você pode se tornar um vencedor? Be a good receiver of grace. Seja um bom recebedor da graça de Fling Deus. open the heart the doors of your heart. Abra, escancare as portas do seu Learn how to coração. receive Aprenda a receber with a thankful heart. com coração Oh, grato. don't just receive and don't thank Him. Não receba sem dar graças. Oh, we need to offer much thanks to Him. Precisamos dar muitas graças a Ele. You know, like David, we need 5 times a day. Como Davi, por We need to 5 stop and vezes thank the Lord for His goodness ao to longo us. do dia precisamos parar e dar graças a Deus. But learn how to receive it. Aprendamos a receber. And as you receive it, what you discover E na is medida em que você receber, o que você that when the descobrirá? grace is É received, que quando a graça for recebida, wonderful things are done in your life. coisas maravilhosas são feitas em sua vida. But if you're a good receiver, Mas se você for um bom recebedor, there's enough to give away to others. haverá suficiente para dar para os outros. Now, this is what I understand it means to grow in grace. E é isso que eu entendo significa ser o crescer na graça. Grow in your appreciation of it.
Cresça na sua apreciação da graça. Grow in your ability to receive it. Cresça na sua habilidade de recebê-la. And grow in your ability to give it away. E cresça na sua capacidade de conceder, de repartir essa graça. Because it is the grace of our Lord Jesus Christ. Porque é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Of our Lord and Savior Jesus Do Christ. nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. So my dear brothers and Meus sisters, queridos irmãos, what a marvelous calling que chamamento maravilhoso that God has called us com o qual Deus tem nos chamado, with His love, com seu próprio amor. made us His children, Ele nos fez seus filhos. and want to do this unbelievable work in us, Ele quer fazer essa obra maravilhosa em nós. to make us like His Son, Tornar-nos a semelhança do seu Filho. and to allow His marvelous grace E permitir que sua graça maravilhosa to flow in, flua para dentro, do a work in us, opere em nós uma obra and flow out to others. e então flua para fora. And when it's all done, Quando tudo estiver concluído, you stand before Him. você estará diante dele. What's He going to say to you? E o que é que ele haverá de dizer a você? Well done, thou good and faithful servant. Bem feito está, servo bom e fiel. He has done it all Ele fez tudo and gives you the credit. e ele ainda te dá o crédito. That's grace. Isso é graça. Oh, dear brothers and sisters. Meus queridos irmãos e You can't irmãs, get away from it você não pode escapar disso. because this is who He is. Porque isso é assim que ele é. Wonderful God. É um Deus maravilhoso. Lord. É um Senhor maravilhoso. Wonderful Savior. É um Salvador maravilhoso. Let's pray. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua graça. Ó Senhor, e que possamos dizer isso de forma tão diferente essa noite. Obrigado pela tua graça. Tudo o Senhor tem feito por nós. E a nossa palavra para ti nessa noite, Pai, é obrigado. Obrigado por teres derramado da tua graça com abundância em nós. Senhor, como temos ouvido essa noite, até mesmo para aprendermos a receber da tua graça, precisamos da tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a recebermos. Ajuda-nos, Senhor, a repartirmos. E assim que o teu nome seja glorificado, toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor, o Senhor de toda graça. Em nome de Jesus. Amém.